Boa noite aos irmãos. Muita alegria que nós estamos aqui para mais esse culto, de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento, aqui por esse culto, para que Ele esteja recebendo esse culto de louvor, de adoração. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por cada irmão aqui presente, aqueles também que ainda estão vindo, ó Pai, esteja guardando e protegendo eles também, e que possamos aqui juntos, ó Pai, prestar nosso culto de louvor e de adoração ao Seu nome, Senhor. Esteja abençoando, ó Pai, tudo que vai acontecer aqui, ó Pai. Abençoa, Senhor, os louvores. Abençoa, Senhor, a mensagem, a celebração da ceia, ó Pai, que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora, passa para mim, por favor. Nós vamos fazer a leitura desse versículo, né? Vamos nos colocar de pé e vamos ler todos juntos. Vamos, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos, podem se sentar. Aí tem os avisos. Na terça-feira, o culto será na residência do pastor Eliano. E todos estão convidados para o culto ali de oração. E o próprio pastor estará dirigindo esse culto. E na quinta-feira nós temos o culto aqui no templo, às 19h30, e ali estão as atividades do domingo. O irmão o Ederson estará na EBD, e o culto à noite eu estarei dirigindo e pregando nesse culto. Nós vamos convidar agora a irmã Miriam para o momento de homenagem à esposa do pastor. Hoje nós comemoramos o dia da esposa do pastor Batista. E nesse dia nós vamos tem um vídeo para passar. E você quer que passe o vídeo primeiro? Pode passar, tem um vídeo na pasta. Para você o vídeo, viu, irmão Neida? Sim. Algumas pessoas nem lembram o seu nome, não sabem das suas aflições, não veem as suas lágrimas ou os seus sorrisos. Mas hoje quero reconhecer o seu valor. Quando olho para o nosso pastor, eu vejo você. O seu amor por ele reflete em nós. O seu cuidado com o lar, com as crianças, com a agenda, todo o seu esforço o tornou quem ele é hoje. É incrível ver como você é talentosa. Eu te observo e te admiro. Eu vejo que você está lá, se dedicando para cumprir a sua principal missão, cuidar daquele que Deus escolheu para ser o seu esposo, o pastor. Também te vejo em outros momentos equilibrando diversas funções, seja no louvor da igreja, na cantina, na escola bíblica dominical, nas mensageiras do rei e até mesmo na limpeza da igreja. Você está lá, cumprindo a grande tarefa de ser o apoio que o seu marido tanto precisa. Você está lá, aguardando ele retornar de uma visita, intercedendo por mim, orientando os jovens, abraçando uma mãe que perdeu seu filho. Você está lá, ao lado dele, realizando casamentos, apresentando crianças, aconselhando casais. Sempre está disposta a ajudar o seu esposo, o pastor, a fazer tudo o que for necessário. Você está lá, por Deus, por ele, por nós, por você, pelo seu chamado. Você está lá, na retaguarda, sendo uma mulher sábia, ajudando-o a cumprir a sua missão. Hoje, queremos reconhecer o seu nome, a sua identidade.
Você é vocacionada, mãe, ajudadora e, acima de tudo, filha de Deus que se alegra em cumprir os propósitos dele em sua vida. Te agradeço por estar sempre ao nosso lado. Muito obrigada, Germana, Márcia, Gabriela, Elizabeth, Samara, Amanda, Élida, Daniele, Nívia, Fátima, Marisa, Karene, Gleice, Soraya, Simone e tantas outras. A vocês, um feliz Dia da Esposa do Pastor. Irmã Miriam tem a oportunidade. Irmãos, boa noite. Boa noite. Então, hoje é o dia da esposa de pastor. Vamos convidar a Oneida para estar aqui à frente. E o interessante é que ela existe por causa da figura do pastor. Mas a mulher do pastor, ela tem um peso muito grande no seu ministério. E ela pode ajudá-lo, a fazer prosperar o seu ministério. Então nós vamos convidar as irmãs aqui, para estarem aqui junto com a Oneida, para a gente fazer uma foto. Eu vou convidar a Tia Vivo para trazer uma lembrança da MCM, para a Oneida. Vem Sandra, Thiago, Gisele, Dilva, Rita, a mamãe do Theo, Rose. Aí, segue ela aí. Cida. Isso, um pouquinho. Uma Cida. E nós vamos orar, porque quem há de fortalecer, quem há de dar saúde física, espiritual, emocional à esposa do pastor? Quem há de dar isso à Oneida? Quem há de dar a ela sabedoria e vitórias? O Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor para que seja com ela, onde quer que ela for, e que nesse cumprimento dessa missão, porque Deus deu a ela essa missão, de ser a ajudadora do pastor, onde quer que ele for, no que ele fizer. Então nós vamos clamar a Deus pela vida da Oneida, Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado grandemente. E Deus querido, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Senhor, para cultuarmos o nosso Deus, para rendermos graças diante de Ti. E hoje, ó Deus, é um dia separado para lembrar da esposa de pastor, ó Senhor. E temos aqui a Oneida, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja com ela, onde quer que ela andar. Deus, que de sua boca, Senhor, possa proceder bênçãos, ó Deus, sobre as pessoas com quem ela estiver, Senhor. E o Senhor há de guardá-la de todo mal intento, onde quer que ela andar também. Deus querido, e que o que vier à mão para ela fazer, que ela faça com alegria, Senhor, que ela faça fazendo como que a Jesus, ó Deus. E que o Senhor dê a ela saúde, Senhor, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Senhor. E que a sabedoria esteja diante dela todos os dias de sua vida, Senhor. Amém. Ela também tem os seus projetos, seus sonhos. Deus, se for algo que vai te agradar, que vai contribuir com a vida dela, que o Senhor dê a ela, Senhor. Só seja também com o pastor, ó Deus, e que ambos, Senhor, vivam um para o outro e ambos para a obra. Amém. Que eu possa ser com eles onde quer que eles forem. Pai querido, nós te rendemos graças, ó Deus, e também, Senhor, por todas as outras esposas de pastor, Senhor, que o Senhor também seja com elas, Senhor. Que nenhuma venha desistir, que nenhuma venha desanimar, mas que olhando para Ti, Senhor, possam prosseguir nessa missão, porque realmente não é uma tarefa simples nem uma tarefa fácil. Então, que o Senhor dê a elas disposição e ânimo. Amém. Pai, nós te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
A Sandra está escondida. A Lu quer se juntar aqui, ó. Chega perto. Ainda está escondido. Sandra, chega mais pra cá. Fica aqui atrás da minha mãe. Isso aí. Tem uma passarinho. Ninguém bate a foto dessa. Tirou a céu e o de nas famosas. Obrigada. Quando eu esqueci aqui, E vamos. Nesse momento nós vamos louvar a Deus, juntamente com a equipe de cânticos, de louvores, e os irmãos terão a oportunidade para a entrega de dízimos e ofertas. O irmão Peterson, o irmão João estão convidados para dirigir esse momento. Som. Boa noite, amados irmãos, irmãs. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor, como de costume, se puderem colocar em pé para a gente adorar o nosso Deus com alegria, né? Porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele merece toda a nossa, realmente o nosso esforço para estar na sua presença. Esse cântico tem por título Poder para nos salvar. É isso que ele tem, é o único que tem esse poder de nos salvar. Por isso que nós adoramos a Ele constantemente e devemos fazer isso com alegria. Amém? Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre não toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Falhas e temores, enche o meu viver.
Porque a Bíblia também diz que ele vai voltar. Ele estará e ele voltará, e vai vir buscar todo aquele que tem entregado, tem deixado ele tomar conta e mudar a sua vida. Porque é isso que ele quer fazer cada um de nós. Amém? Vamos continuar adorando. Oh,
Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, tem sido constante, ó Deus, em nossas vidas, tem cuidado, Pai, de nós. Ó Pai, muito obrigado, Deus, não temos palavras para te agradecer, ó Deus, mas ainda precisamos te pedir, ó Pai, para que o Senhor continue, ó Deus, a cada momento conosco, Pai. Não nos deixe, Senhor, sair da tua presença, Pai, porque a tua presença, ó Deus, é tudo para nós, ó Deus. A tua graça nos basta, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, ter esse acesso, Senhor, de cuidar de nós com a tua proteção, como diz na tua palavra, que os teus anjos, Senhor, possam realmente estar acampados sobre nós a cada instante. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, ó Deus. Nesta noite, ainda falando aos nossos corações por tudo que irá acontecer, Senhor. Que o nosso louvor possa chegar, ó Deus, até o teu trono de graça, ó Pai, com um som agradável, Deus, que o nosso louvor possa ser, ó Deus, o resultado do nosso viver. É isso que nós queremos, é isso que nós te pedimos e já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento, nós contamos o pastor Eliane, que estará celebrando a ceia do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus
por essa rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos para cercar a sua mesa, cercar a mesa do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 23 até o 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. De maneira que qualquer um que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Pois, se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Eu quero convidar aqui o irmão Geraldo e o irmão Tarcísio, convidar também o irmão João, que vai nos ajudar no louvor, e o irmão Geraldo e o irmão Tarcísio vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Os irmãos vão passar com os elementos. Enquanto isso, nós vamos louvar Bendito Cordeiro, hino 123 do cantor cristão. Então, se você tiver com o seu cantor cristão, você pode abrir para que nós possamos louvar o Senhor. E aí, quando os elementos passarem, você que é um crente no Senhor Jesus, já recebeu o batismo nas águas, você vai pegar um pedacinho de pão e um copinho de vinho e vai esperar para que nós possamos juntos comer e beber. Vamos louvar a Deus? Seja bendito, Cordeiro.
na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, sim, esse sangue lavado, mais algo que alegre ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza, para o mais nobre pecador, pois que mais salvo que alegre, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, sim, neste sangue lavado, mais algo que alegre ser. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, sim, esse sangue lavado, mais alto que alegre serei. Ficou alguém sem pegar os elementos, sem pegar o pão, sem pegar o vinho? Se ficou e você quer pegar, você que é um crente, batizado nas águas, mesmo que você não tenha pegado na hora que passou os alimentos, se você ainda desejar pegar, nós mandamos até aí onde você está. Ficou alguém sem pegar e gostaria de pegar? Meus amados irmãos, nós estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão
partiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Comamos todos. Logo após comerem, o Senhor Jesus tomou o cálice, distribuiu entre os seus discípulos e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Agora nós vamos louvar a Deus, cada um irmão, com frases curtas de agradecimento. Louvamos ao grande e nosso Deus, pela misericórdia com que o Senhor olhou para a terra, viu o homem e veio para salvar o homem. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pelo tão grande amor, ó Pai, pela misericórdia, Senhor, e porque o Senhor nos trouxe a vida, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Pai que estais nos céus, te louvamos, Senhor, pelo pão que o Senhor partiu, representando o teu corpo, que seria rasgado na cruz. Te louvamos, Senhor, também pelo vinho, representando o teu sangue, que por nós foi derramado na cruz. Aguardamos, Senhor, a tua volta e te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Tarcísio, irmão Geraldo. Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Quando todos acharem, nós vamos ler. Todos acharam?
Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Eu vou ler e depois todos nós vamos repetir a leitura. Mas na hora de repetir, como nós temos diferentes versões, vocês vão repetir depois de mim cada palavra que eu disser de acordo com a versão que eu estou usando, tá certo? Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos todos em uníssono, repitam depois de mim. E consideremo-nos, vamos lá? E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: tenham paciência, porque o sermão é longo. Então, se passarmos do horário, fique firme. Afinal, é o último sermão que eu vou pregar aqui, a não ser que depois vocês me convidem. A segunda coisa que eu quero dizer é: esse sermão que eu vou pregar hoje, eu já preguei ele aqui nessa igreja. E eu preguei exatamente em 5 de janeiro de 2020. Então já faz 3 anos, né? Então foi no primeiro ano que eu estive aqui com os irmãos. Eu preguei esse sermão. E hoje eu vou repeti-lo. E o título do sermão de hoje é o compromisso de cada crente, ou o compromisso que cada crente deve ter com Cristo como membro da igreja local. Então, eu gostaria que você repetisse comigo para fixar na sua mente o título do sermão. Vamos lá? O compromisso que cada crente deve ter com Cristo como membro da igreja local. No domingo passado, falamos das marcas de uma pessoa convertida. Hoje vamos falar sobre o compromisso que cada crente deve ter com Cristo como membro da igreja local. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Como o Senhor Jesus disse que aconteceria, o amor está se esfriando. Mateus 24:12.
falta amor. Falta amor para com Deus e para com o irmão. Falta união, compaixão, perdão, compromisso com Deus e também com a igreja. Está sobrando ódio, raiva, desunião, perversidade, fofoca, contendas, inveja, rebeldia, falsidade, covardia, traição, conspiração, maldade, divisões, maledicência. Maledicência é falar mal dos outros. Tudo isso nós estamos vendo nesse mundo, acontecer nesse mundo. Infelizmente, tudo isso que acontece no mundo à nossa volta também tende a entrar na igreja, em mais ou menos proporção, mas sempre acaba entrando. Então, existe em muita gente que se diz crente, nenhum compromisso com Deus, mas muito compromisso com o pecado, com o mundo e com os desejos carnais. Jovens que se dizem crentes estão se iludindo com as ideologias deste mundo e abandonando a fé. Muitos jovens que foram criados na igreja vão para a faculdade, pensam que já sabem de tudo, se iludem com a falsa sensação da intelectualidade, da inteligência e abandonam a fé. Mas a Bíblia diz que a inteligência, segundo o mundo, é loucura. É loucura. Também, muitos que se dizem crentes estão sendo seduzidos pelas mentiras que este mundo apregoa. Mas a Bíblia, que é a santa, infalível, inerrante e eterna palavra de Deus, afirma em Tiago capítulo 4, versículo 4, que aquele que ama este mundo se torna inimigo de Deus. Muitos, sejam jovens ou adultos, que se declaram crentes, dão um mau testemunho lá fora. Dentro da igreja são uma coisa, têm um bom comportamento, mas lá fora dão um péssimo testemunho, tendo um comportamento igual ou até pior do que os dos incrédulos. Suas mentes estão corrompidas e acham que o estilo do mundo é normal e vivem de acordo com o mundo. Uma coisa é amar o pecador, trazer o pecador para perto de nós, para podermos influenciá-lo, para que ele ouça a palavra de Deus. Outra coisa é ser influenciado pelos incrédulos e ser igual a eles. Muitos até se dizem crentes, membros da Igreja Batista,
mas não vivem uma vida honesta e santa. Não querem mais sofrer por amor de Cristo e pela causa do Evangelho. Não oram, não leem a Bíblia. Muitos vêm ao culto de má vontade, apenas para cumprir uma obrigação religiosa, mas ficam com o corpo aqui dentro e a cabeça lá fora. Se a pregação avançar 10 minutos do horário, e hoje talvez avance até mais do que isso, o que é que acontece? Muitos já ficam inquietos, outros ficam mexendo no celular na hora do culto, outros passam o tempo todo conversando, criticando o irmão, a irmã, o dirigente do culto, o grupo de louvor, criticando o pastor, a pregação, etc. Muitos vêm ao culto não para adorar a Deus, mas querem vir ao culto para se sentir bem, para serem servidos, querem um culto para si e não querem oferecer o culto a Deus. Querem encher o ego, querem um culto que agrade a eles. Não estão oferecendo um culto ao Senhor. Já outros que se dizem crentes não querem compromisso com a igreja, não participam das atividades, só vêm no domingo à noite e ainda chegam atrasados. Não são dizimistas nem ofertantes. Outros são rebeldes. Tudo que o pastor faz criticam, dizem que não concordam e vivem insatisfeitos. Muitos dos que estão nas igrejas não querem e não aceitam serem corrigidos. São rebeldes, são fofoqueiros, são contenciosos, são egoístas, têm a língua ferina, o coração duro, os olhos maliciosos, os pensamentos maldosos, são caluniadores, não perdoam, não mudam de vida, não seguem em frente numa vida cristã autêntica. São tempos difíceis e a pergunta que se deve fazer diante disso tudo é: quem age dessa maneira é um verdadeiro discípulo de Cristo? A pergunta que eu devo fazer para mim mesmo é: eu estou agindo dessa maneira? Se assim eu estou agindo em qualquer um desses aspectos, não precisa ser tudo isso que eu disse, mas apenas um. Se tem sido algo corriqueiro na sua vida, saiba que isso é pecado e Deus deseja que você mude. Comecei muito pesado, né? Vamos ler novamente o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Vamos ler novamente. E desta vez eu quero que 3 irmãos, voluntariamente, leiam esses 2 versículos. Um após o outro. 3 irmãos, homem ou mulher, podem se levantar e ler os mesmos versículos, um após o outro. Vamos ler 3 vezes e os outros acompanham. Vamos lá?
Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vez se vai aproximando aquele dia. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vez que se vai aproximando aquele dia. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero destacar nesse texto duas palavras que são usadas aqui, que são palavras-chave desses dois versículos e do texto de Hebreus 10 como um todo. E a primeira palavra que eu quero destacar é a palavra estimular. Estimular. O que significa a palavra estimular nestes dois versículos que nós vemos? Estimular, aqui nesse texto, significa provocar um forte entusiasmo. Estimular, neste texto, significa provocar um forte entusiasmo. E a provocação desse forte entusiasmo é para quê? Para que todos se dediquem ao amor e às boas obras. Então, em vez de termos na igreja, no nosso coração e na nossa vida todas as coisas ruins que eu citei, nós temos que ter em nossos corações, cada um de nós, um entusiasmo muito forte para o amor e para as boas obras. E devemos, com esse entusiasmo positivo em nosso coração, procurar estimular os outros. Estimular para o bem, estimular para o amor, estimular para as boas obras, estimular para a obediência, estimular para a oração, estimular para a palavra, para a leitura da palavra, estimular para trabalhar na obra do Senhor, estimular para contribuir, estimular para fazer o bem, estimular para dar um bom testemunho aí fora, onde você passar, onde você conviver, estimular para trabalhar, participar das atividades da igreja, estimular para vir na escola dominical, estimular para participar do culto de oração, estimular para chegar na hora, antes de começar o culto, estimular para não ser um crente domingueiro, estimular para não abandonar a igreja, estimular para ter um compromisso com Deus e com a igreja. Então,
estimular significa provocar um forte entusiasmo. Porque tudo isso que eu disse, que nós devemos fazer com alegria, nós devemos fazer com entusiasmo. Mas tem muita gente que, mesmo se dizendo crente, tem muito entusiasmo para assistir um jogo de futebol, a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, o time de várzea, e seja lá o que for, mas não tem entusiasmo para vir ao culto, para servir ao Senhor, para amar o Senhor. Tem muita gente que tem entusiasmo para ir a um show. Ah, pastor, mas é um show evangélico. Não existe isso. Show evangélico não existe. Show é para o homem, para a carne. Para Deus é culto. E culto de acordo com os princípios bíblicos. Mas tem muita gente que tem entusiasmo para ir a um show, mas nenhum entusiasmo para orar e ler a Bíblia. E eu poderia dar vários exemplos. Então, meus irmãos, a segunda palavra que eu quero destacar nesses dois versículos é a palavra admoestar. Se a palavra estimular significa provocar um grande entusiasmo positivo para o amor e para as boas obras, a palavra admoestar, que é a segunda palavra chave desses dois versículos, essa palavra admoestar significa aconselhar. Então você deve aconselhar o irmão. Mas aconselhar a quê? Aqui diz: aconselhar a não abandonar a igreja. Aconselhar a não abandonar a igreja. Aconselhar a não abandonar a igreja. De modo que, se algum irmão chegar para você e disser assim: irmão, eu não vou vir mais na igreja porque o pastor está indo embora, aí você deve dizer assim: é mesmo, irmão, não venha mais mesmo não, procura outra igreja para você ir. É isso que você deve dizer? Não. Não. Você deve dizer o seguinte: irmão, o pastor está indo, findou o ministério dele aqui, Deus o está levando para outro lugar, mas nós que ficamos temos que permanecer unidos. Temos que permanecer firmes. Não é a atitude correta deixar a igreja, abandonar a igreja. Não é a atitude correta. Por quê? Porque a nossa fé não deve estar firmada sobre a figura de um homem. Porque o homem é falho. Porque o homem é pecador, porque o homem é transitório.
O autor e consumador da nossa fé não é o pastor, o padre, o papa, ou seja lá quem for. O autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. E você não faz parte da igreja para servir ao homem ou para agradar ao homem. Você faz parte da igreja para servir a Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Então não é a atitude correta dizer: eu não vou mais na igreja porque o pastor saiu. Essa atitude está errada. Essa atitude é a atitude de um incrédulo. Essa atitude é a atitude de um idólatra. Essa não é a atitude do crente. Essa não é a atitude do crente. Hoje pela manhã, falamos que o verdadeiro discípulo, que tem um relacionamento íntimo com Cristo, deve ser amoroso, deve ser alegre, deve ser pacífico, deve ser paciente, deve ser bom e benigno, deve ser fiel, manso, correto, sincero, grato, obediente e deve ter controle de suas emoções. Dissemos também que o verdadeiro discípulo de Cristo, que tem um relacionamento íntimo com Ele, não deve ser odioso, hediondo, raivoso, irritado, desunido, separatista, perverso, maligno, maldoso, falso, contencioso, fofoqueiro, rebelde, invejoso, covarde ou traidor. Então, nós devemos ter um entusiasmo para o amor e para as boas obras. E juntamente com esse entusiasmo, nós devemos aconselhar uns aos outros a permanecer firme e o que, meus irmãos? Pode dizer, animados no Senhor. É isso que nós devemos fazer, nos aconselharmos a permanecer firme e animado no Senhor, a olhar somente para Jesus, a ler a palavra todos os dias, a orar todos os dias, a ser dizimista e ofertante, a participar dos trabalhos e projetos da igreja, a resistir ao diabo e às tentações, a viver uma vida de santidade para agradar a Deus. Você sabe o que significa ministério pessoal? MP, né? Quando eu cheguei no seminário, se falava muito lá em MP. E eu ficava pensando o que é MP, né? Aí eu pensava, não, Ministério Público não é, né? Porque a gente não está num ambiente que estuda direito, a gente está num ambiente que estuda teologia. E eles falavam, os professores falavam, você tem que fazer o seu MP. E eu pensava, o que é isso, né? E aí um dia eu cheguei no professor e perguntei, o que é MP? E ele disse, é Ministério Pessoal. E o que é o Ministério Pessoal? É exatamente isso que nós estamos falando. É você aconselhar o irmão que está fraco a se fortalecer.
aconselhar para o bem, aconselhar para o amor, aconselhar para as boas obras, aconselhar a não abandonar a congregação, como o texto diz que era o mau costume de alguns. Já naquela época tinham pessoas assim, que abandonavam a igreja, que abandonavam a congregação, mas não é assim que nós devemos agir. Então, meus irmãos, creia que o Espírito Santo, neste texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, creia que o Espírito Santo está falando com você. Não abandone a sua igreja. Creia nisso. Receba essa palavra. Guarde-a no seu coração. Obedeça. O Espírito Santo está falando com você. Com você. Não abandone a sua igreja. E talvez você esteja dizendo assim: está certo, pastor, é para não abandonar. Mas e o senhor? Não está abandonando? O senhor não está indo embora? E aí? Como é que fica? A resposta que eu tenho para os irmãos é a seguinte: existe, preste bem atenção nisso, existe o chamado para ir e o chamado para ficar. Vou repetir. Existe o chamado para ir e o chamado para ficar. Geralmente, o pastor, ele vem e ele vai. Nós vimos isso no livro de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo ele faz 3 viagens missionárias. E em algumas cidades ele até passou um tempo, como em Corinto, que ele passou 18 meses. E em Éfeso, que ele passou 3 anos. Então existe o chamado para ir, para ficar. E geralmente o pastor vem e ele vai. Mas, para a maioria dos membros, o chamado é para ficar. Para a maioria dos membros, o chamado é para ficar. A não ser que Deus lhe escolha para o ministério e lhe direcione para outros campos. Aí é um chamado pessoal. Daqui do meio de vocês, Deus pode chamar alguém para ser um pastor, para ser um missionário. Mas geralmente o chamado dos membros é para ficar. Então, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Como eu já disse, não deixe de vir porque o pastor vai. Participe de todas as atividades. Se você é um crente domingueiro, corrija isso da sua vida. Não despreze a igreja porque ela é pequena, porque não tem um templo bonito, ou porque na sua concepção não tem uma banda, ou por tantos outros motivos e desculpas que você possa colocar. Não fale mal da igreja,
por mais que haja defeitos, porque em todo lugar tem, não existe igreja perfeita, mas quando você fala mal da igreja, você está falando mal do corpo de Cristo e, consequentemente, de você mesmo, porque você não está fora desse corpo, você faz parte desse corpo. Não fale mal da igreja na sua família, no seu trabalho, aí fora. Não fale mal, porque a igreja, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Ela é o corpo de Cristo. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. E aí vai falar da igreja que tem muitos membros, mas cada membro forma um só corpo, que é o corpo de Cristo. Não se afaste da igreja, coopere com a igreja. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você é parte desse corpo. Você é parte da igreja. Aqueles que abandonam a igreja estão incorrendo num pecado muito grave, que é prejudicial para ele mesmo. Para quem faz isso? É um pecado grave e muito prejudicial. Então, para encerrar, eu quero concluir fazendo um apelo. Então eu vou começar a apelar. Quais são os apelos que eu quero dirigir a cada um de vocês, no nome de Jesus? Primeiro, se você ainda não é um discípulo de Cristo, se você ainda não é um crente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, crendo nele como seu único Senhor e Salvador pessoal, como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora. Entregue a sua vida a Cristo, converta-se, torne-se um crente, torne-se um discípulo de Cristo. E talvez você esteja pensando, como é que eu faço isso? Primeiro, você deve reconhecer que você é um pecador, que está andando longe de Deus, que a sua bondade e a sua autojustiça não é suficiente para Deus lhe aceitar. E se você morrer como você está, seja agora, seja quando você ficar mais velho, se você morrer sem Cristo, o seu destino eterno é o inferno, o lugar de sofrimento, o lago de fogo. Você tem que entender isso e aceitar isso como uma verdade. Segundo, entendendo a sua necessidade de salvação, você deve crer que o Salvador que você necessita é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo e se fez homem, nasceu na barriga de uma mulher virgem, cresceu como um homem dessa terra, mostrou quem era Deus através das suas palavras e dos seus milagres, mas o seu objetivo principal era dar a sua vida, morrer, derramar o sangue para perdoar os seus pecados, se você crê. E que ele morreu, e que ele ressuscitou,
e que se você o aceitar, o receber como seu Salvador, todos os seus pecados serão perdoados. Se você fizer uma aliança de fé com Cristo, você se torna um filho de Deus. Você recebe o perdão dos seus pecados. Você é justificado pela fé. E se você morrer, você não irá para o lugar de sofrimento. Quando você morrer, você irá para a presença de misericórdia de Deus, que nós chamamos de o céu. Agora, se você ouve essa mensagem repetidamente, você ouve essa mensagem há muito tempo e você continua do jeito que está, com o coração endurecido, você está acumulando ira sobre você, porque você ouve e porque você rejeita. Você está acumulando ira sobre você. Então, para ser um discípulo de Cristo, você precisa se arrepender de seus pecados, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que perdoa os seus pecados. Se pela fé você pedir, você clamar, você fizer uma aliança com Ele. Esse é o apelo para você que não é crente. O segundo apelo que eu quero fazer são para todos os demais que já são discípulos de Cristo. Então, para vocês, o apelo é: faça um compromisso com Deus de se envolver nesta igreja. Faça um compromisso com Deus de se envolver nesta igreja, de participar ativamente de todos os trabalhos e projetos, de não sair desta igreja para outra igreja, de permanecer aqui e ajudar aqui com entusiasmo, como nós dissemos no texto, né? Com entusiasmo. De não sair procurando outras igrejas por aí afora, porque isso vai prejudicar a sua fé e vai fazer uma confusão na sua cabeça. Faça um compromisso de Deus de não falar mal da igreja, nem do pastor que vier após mim, em nenhum lugar, nem na sua casa, nem entre a sua família, nem no trabalho, nem com os seus colegas na rua ou com estranhos, etc. Faça um compromisso com Deus de falar bem da igreja e não mal. Fale bem do pastor ou do obreiro que estiver aqui e não mal. Irmãos, nós devemos sempre destacar as qualidades das pessoas. Todos nós temos defeitos e às vezes os nossos defeitos são maiores do que as nossas qualidades. Mas cada um de nós devemos destacar no irmão as qualidades e não os defeitos. Assim diz a palavra de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, diz, aliás, capítulo 2, diz que nós devemos considerar
os outros superiores a nós mesmos. Porque quando nós destacamos os defeitos dos outros, nós estamos sendo arrogantes, porque nós mesmos também temos muitos defeitos. Faça um compromisso com Deus de não olhar ou focar nos problemas que venham a acontecer. Olhe para Jesus, somente para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha que tinha de sofrer. Então nós devemos olhar somente para Jesus. Ele é o autor da nossa fé. E aquele que em nós começou a boa obra, há de completá-la até o dia da volta de Cristo. O texto que nós lemos de Hebreus 10, 24 e 25, ele está dizendo que nós devemos admoestar uns aos outros ao bem, às boas obras, a congregar, a não abandonar a igreja. Por quê? Porque a volta de Cristo está se aproximando. E Cristo deseja que ao voltar, ele encontre a sua noiva, que é a igreja, pura, santa, imaculada, disposta, entusiasmada. Então esteja disponível para ajudar. Faça um compromisso com Deus de congregar. Faça um compromisso com Deus de consagrar sua vida individualmente, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, compartilhando de Jesus com as pessoas. Porque, irmãos, se você não consagrar a sua vida individualmente, você vai ficar cada vez mais fraco espiritualmente. E não adianta colocar a culpa no pastor ou na igreja. A culpa é sua, somente sua. E tem gente que age assim, não ora, não lê a Bíblia, não dá um bom testemunho de crente, não se envolve e fica reclamando. A igreja está ruim, a igreja está fria, a igreja não vai para frente, mas a culpa é sua. Você tem parcela de culpa em tudo isso, porque você não consagra a sua vida. O desejo de Deus é que cada um consagre a sua vida individualmente. Cada um deve consagrar a sua vida individualmente. Faça um compromisso com Deus de adotar essa igreja como a sua igreja, de amar essa igreja como você ama o seu lar, e de considerar os irmãos desta igreja como a sua família. Faça um compromisso com Deus de não desanimar, de não deixar a peteca cair, né? Eu sou péssimo em qualquer tipo de jogo, e de peteca principalmente. Mas, extraindo aqui uma lição desse ditado, não deixe a peteca cair no sentido espiritual. Faça um compromisso com Deus de participar dos cultos dos lares. Terça-feira é lá em casa. Todos que estão aqui estão convidados.
Faça um compromisso com Deus de abrir as portas do seu lar para receber os cultos em sua casa. Eu fiz, estou deixando pronta uma escala de culto dos lares. E eu entrei em contato com muita gente aqui, perguntando: irmão, você quer um culto na sua casa, dia tal, mês tal? E quase todos aceitaram. A escala está feita. Mas depois vai vir outras escalas. Continue abrindo o seu lar para receber os cultos na sua casa. Faça um compromisso com Deus de vir nos cultos de oração nas quintas-feiras. Irmãos, nesses 4 anos que eu estou aqui, ou que eu fiquei aqui, os cultos que menos têm participação são os cultos de oração da quinta-feira. 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas no máximo, é a média, em 4 anos. Isso tem que mudar. Faça um compromisso de se tornar um aluno assíduo da escola dominical. A escola dominical é a maior escola bíblica teológica que existe. Quando eu entrei no seminário, no Instituto Bíblico Peniel, aliás, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, durante 10 anos antes de ir para o seminário, eu nunca perdi uma escola dominical podendo ir. Cheguei a faltar por doença, por viagem, por outro motivo. Mas podendo ir, eu nunca faltei a uma escola bíblica dominical. Quando eu entrei no seminário do Instituto Bíblico Peniel, que terminou o primeiro semestre, o deão acadêmico me chamou. O seu Samuel, um goiano, gostava de contar história, gente muito boa. E ele falou assim para mim: você já fez algum curso de teologia antes? Eu disse: não, formalmente não. Ele disse: é porque nós estamos analisando o desempenho dos alunos, e o seu desempenho não é para o primeiro semestre. E nós estamos querendo adiantar você 2 semestres, você sair do primeiro semestre e ir para o terceiro, por causa do seu desempenho. E eu falei para ele: não, eu não quero pular etapas, eu quero participar, eu quero fazer o curso completo do início ao fim. Aí ele disse assim: então, você era um aluno assíduo da escola dominical? E eu disse: sim. Ele disse: então a escola dominical fez diferença na sua vida e no seu desempenho. Então, seja um aluno assíduo da escola dominical. Faça um compromisso de vir nos cultos de adoração no domingo à noite. Faça um compromisso com Deus de convidar pessoas para vir com você na igreja. Convide, insista, cobre, vá buscar a pessoa, traga junto com você. É assim que tem que ser feito. Faça um compromisso de quando chegar um visitante aqui. Hoje nós temos alguns visitantes, né? Tem o Joaquim. Seja bem-vindo, Joaquim. Né? E tem alguns que já são assíduos, né? Tem alguns que já são assíduos, que os irmãos conhecem, mas
eu estou destacando o Joaquim, porque é a segunda vez que você vem, Joaquim? Segunda vez, né? Então faça um compromisso de quando chegar um visitante aqui na igreja, todos vocês, do mais velho ao mais novo, todos vocês sejam gentis e atenciosos com o visitante. Todos vocês cumprimentem o visitante calorosamente, o abracem, sejam amáveis, convide ele para voltar, faça ele se sentir bem em nosso meio. Porque para um visitante, a pior coisa que pode acontecer é ele entrar na igreja e sair e ter a impressão que não foi notado, porque ninguém falou com ele. Faça um compromisso de contribuir com os dízimos e as ofertas para o sustento da obra. E por fim, você que ainda não se tornou membro desta igreja, faça um compromisso com Deus de se tornar membro. Faça um compromisso com Deus de amar, de apoiar, de respeitar e ajudar o próximo obreiro que vier trabalhar aqui. Faça um compromisso com Deus de ser sincero, verdadeiro, transparente, porém gentil e amigável. Não fale nada pelas costas de ninguém, mas fale face a face, olho no olho, porém com doçura, com respeito, com mansidão, com amizade. Estes apelos que eu fiz ao compromisso são muito importantes. E por fim, eu uso as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 37, ele disse: se alguém se considera crente, se alguém se considera espiritual, reconheça e aceite que o que eu estou dizendo é palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Como eu estou pregando como convidado, eu vou devolver a palavra para o dirigente do culto. Nós agradecemos, ao pastor pela mensagem, e hoje é o último dia, que o pastor e a Neide estão aqui conosco. Eles estão se despedindo, estão indo para outro ministério, e nós convidamos os dois para vir aqui à frente. Nós vamos orar por eles, Agradecemos pelos 4 anos que eles estiveram aqui conosco, por tudo que nós aprendemos com o pastor Ariano, com a irmã Neida, pela disposição que eles sempre tiveram aqui na obra. Então nós nos despedimos deles nesse dia de hoje, e esperamos que Deus esteja com vocês, onde quer que vocês forem, no novo ministério, que Deus esteja abençoando ricamente. Nós somos gratos por tudo que nós aprendemos, por todo o trabalho que foi feito aqui, para a honra e glória de Deus. Vou convidar o irmão Geraldo também que esteja à frente para orar, esteja fazendo uma oração pelo pastor, pela irmã Neida, e nós vamos sentir saudades, mas também nós vamos estar sempre em contato com vocês,
pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, e quando vierem aqui, de patrocínio, né, estarão aqui conosco. Maravilhoso. Deus eterno Pai, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor falou no nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor, por esse longo tempo, esses 4 anos que o pastor teve conosco, que trouxe tantos ensinamentos que enriquecem a nossa vida espiritual. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor mesmo que coloca, que envia a outro campo, mas sabemos que eles têm recebido tantas bênçãos do Senhor, que o Senhor até nos enviou para ceifar no outro campo, Pai. E obrigado, Senhor, porque aqui nós ficamos com saudade, mas sabemos que o Senhor supre, Pai, todas as nossas necessidades. Mas como nós ouvimos e não podemos recolher e não vir à igreja, porque o dono da igreja, que é o sumo pastor, já está presente, Pai. Amém. E obrigado, Senhor, por isso. Te agradecemos pelos 4 anos que nós convivemos juntos e sabemos, ó Deus, que eles têm um outro plano, que o Senhor nos enviou a outro campo, Senhor. Mas que nós possamos ser confortados pelo Espírito Santo do Senhor e sempre estar em comunicação. Sabemos que as bênçãos recaem sobre aquele que envolve os teus ministérios como ele, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eliano, pela vida da irmã Leila. E essa cidade tem essa perda, Senhor, porque quantas almas aqui foi ajudada por eles, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano e ir para outro campo, Senhor, porque a seara é grande e o Senhor distribui os teus servos para edificar por onde quer que for e passar cada um. E obrigado por essas vidas, Senhor. Essas vidas que tanto nos fez felizes, que tanto nos fez grato, que tanto nos ensinou, Senhor. Que nós possamos guardar os teus ensinamentos no coração e aplicar a cada dia sobre a nossa vivência nessa cidade. Amém. Agradecidos por esta vida e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoando cada um deles no seu ministério, como tem abençoado até aqui. Sim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A lembrancinha de irmão. Foi. Pega ali para o irmão geral. O presente. Pega esse. É uma lembrancinha para a irmã e para o pastor. Aí. Junta aí, no geral. Foi. Eu vou ficar ali na porta. Você quer falar alguma coisa? Irmã Leila? Eu vou ficar ali na porta cumprimentando os irmãos, tá? Você quer falar o quê, sabe? É porque depois do culto vai ter o café ali embaixo. Ah, sim, o café. Então, convidar os irmãos para terça-feira estarem lá, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Quero agradecer a Deus por esse tempo, né? Essa semana eu estou bem chorosa. Foi muito difícil, assim, foi muita ruptura, né? O pessoal que eu desenvolvi uma linha de relacionamento muito forte com das pessoas, despedir das crianças, onde eu trabalho, foi bem difícil. E também despedir dos irmãos, né? Ou seja, uma ruptura muito grande, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é fiel, sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor esteja em você. Amém. Amém. Se quiser abrir o presente. Abre o presente. Ah, é? Está fazendo uma capa ou está muito embora? Ah,
reforçar que nós temos um cafezinho, né? Para os irmãos não irem embora direto, mas para descer aqui para as dependências da igreja, tá bom? Quem quiser tirar foto conosco, a gente está à disposição, tá? Gostou, Nita? Eu acho que ele escolheu.